Paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Divulgue esse vídeo. É importante. O diabo existe? É uma pergunta. Para muitos pastores, diabo não existe. E tem deles que fazem questão de estar aqui nas redes sociais, pregando diretamente, dizendo que diabo não existe. Deixa eu contar para vocês uma história verdadeira. O que eu vou falar aqui, eu não ouvi de ninguém, de alguém que chegasse para mim para contar. Não, eu vou contar a minha experiência. Nada melhor do que você contar a sua experiência. Bem, no ano de 1988 para 89, na cidade de Maracanaú, eu me achei numa condição triste, no fundo do poço, como dizem. Eu fui desenganado por todo o recurso humano, não tinha jeito para mim. Eu passei pelos macumbeiros, pelos curandeiros, pelos adivinhão, pelas pessoas que botam baralho. Eu fui uma pessoa muito religioso, católico, estudei na intenção de ser padre e cheguei nessa situação. O último doutor com quem me consultei em Maracanaú, no 88, foi com o doutor David. Doutor Davi passou para me comer arroz insosso. Minha esposa, Verinha, fazia o arroz insosso e eu comia o arroz insosso. Eu estava morrendo, ficando esquelético. Eu não sentia dor, não. Nenhuma parte do meu corpo doía, não. Eu sentia tormento na alma. Aquele desespero na alma. É como se o mundo estivesse desabando sobre a minha cabeça. Vinha na minha cabeça desejo para me tirar a minha vida, pular debaixo de trem, pular debaixo de ônibus, pular dentro de cacimbão. Foram esses os pensamentos que eu passei a relutar contra ele. E comendo arroz insosso pela medicina, não tinha mais jeito para mim. Quando eu estava lá no fundo, no mais fundo do poço, Jesus Cristo se revelou para mim. Confessei Jesus Cristo como meu Salvador em uma assembleia. Eu fui para aquela congregação, para aquela sede, escorado em um bastão, para não cair. De tão fraco eu estava. Quando eu entrei na igreja, que eu olhei para o pastor estava pregando, ministrando, eu não entendi uma letra do que ele pregou, e eu estava lá. Meu cabelo fazia trança aqui debaixo do queixo, eu era muito cabeludo. Quando chegou a hora do apelo, me levaram à frente, mas antes de me levar à frente, eu fixei os olhos no pastor, e quando eu estava olhando para o pastor, eu percebi que algo anormal estava acontecendo. A cabeça do pastor é enorme, e os braços, uma mão no microfone e a outra mãozinha pendurada assim. Aquela visão terrível que me deu vontade de sair correndo da igreja para fora. Naquele tempo não tinha cadeira de plástico. As cadeiras naquele tempo eram de madeira. E os irmãos me colocaram bem no meio do banco enorme.
E eu fiquei ali no meio de um bocado de crentes. Aquele barulho que eu não entendia nada. Chegou a hora do apelo, o irmão que estava do meu lado me levou na frente. E ele perguntou: você quer aceitar Jesus? Eu quero. É tudo que eu quero. É tudo que eu sempre quis. Jesus Cristo. Me levou na frente. Aquele pastor começou a orar por mim, orou por mim. Aí Satanás se apresentou-se aqui atrás. Atrás de mim estava Satanás. Falou comigo e disse: sai daí, aí está errado. Eu baixei minha cabeça, fechei meus olhos e fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, eu desejo te servir, mas aonde te agrada. Quando o pastor terminou de orar, que eu olhei para o pastor, normal, pastor normal. Normal, cabeça normal, os braços normal. Eu subi em cima do altar, pedi ao pastor para colocar a mão na minha cabeça, orar por mim. O pastor botou a mão na minha cabeça, orou por mim. Terminou o culto, eu vim para casa. Quando eu vim para casa, no meio do caminho, bradou uma voz no céu, falou pessoalmente comigo e disse: se tu morresse hoje, tu não ia para o Hades. Eu fiquei assim, observando, ouvindo aquela voz, mas eu não sabia o que era Hades. Eu fui pregador de purgatório, eu não tinha nenhum conhecimento sobre essa questão. Hades eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu cheguei em casa, na casa do meu sogro, estava todo mundo revoltado contra mim. Meu sogro, minha sogra, todo mundo, minha esposa estava embriagada com vinho, chorando muito, e eu não entendia o que estava acontecendo. Chegou a hora de dormir, foi todo mundo dormir, eu não conseguia dormir à noite, eu passava a noite inteira acordado. Já estava com várias semanas que eu não conseguia dormir. A minha esposa logo começou a dormir e eu fiquei acordado, deitado, acordado. Quando eu olhei para as imagens de escultura que estavam na parede, minha sogra, muito católica, tinha todas as imagens da igreja. E eu comecei a olhar para elas, eu vi algo anormal. Eu vi quando as imagens de escultura começou a olhar para mim e a piscar o olho. E eu fiquei ali, entrou aqui em mim aquele medo, todo mundo dormindo, e as mais esculturas se mexendo dentro dos quadros, e de repente aquela imagem que se chama Senhora Aparecida, ela saiu de dentro do quadro e voou na minha direção, transformado em um enorme morcego. Nesse momento, para desespero da minha alma, eu senti que algo estava rodeando a casa, um barulho. De repente passou pela porta a cabeça de uma cobra. Essa cobra é muito grande, talvez em média ali uns 150 ou 200 metros. Muito grossa aquela cobra, a cabeça, a boca, eu cabia dentro da boca daquela cobra. Ela entrou, passou pela porta e foi lá onde eu estava. Foi aí que eu comecei a morrer. A morte começou pelos meus pés. Eu procurei meus pés, não encontrei. Procurei minhas mãos, não encontrei. Procurei falar, não saiu a voz. Procurei fechar os olhos, não tinha como fechar os olhos. Então eu morri com os olhos abertos. E a cobra vem, ela vem se aproximando, vem. Quando ela abre a boca aqui em cima de mim, que ela vem para me engolir. É terrível, meus irmãos, a morte é horrível. Quando ela vem para me engolir, aqui eu ouvi uma voz distante, aquela voz falou comigo e disse: clamo meu sangue, aquela voz tão distante. Então, no meu consciente, porque eu morri,
mas eu não saí completamente. Eu estava ali ainda. Então eu comecei a clamar o sangue de Jesus. E eu fui clamando o sangue de Jesus. De repente, aquela cobra, aquele monstro foi desaparecendo, até que saiu. E aqueles demônios, aquelas má esculturas que se transformou-se em demônio, estava tudo ao meu lado. Foi desaparecendo. E de repente eu senti meus pés. Senti minhas mãos, senti os lábios e mexi com os olhos, com as pestanas dos olhos. Voltei à vida. Isso ocorreu por volta de 10 horas e retornei talvez por volta de 2, 3 horas da madrugada. Existem pessoas que dizem que não existe diabo. Ignora o fato daquilo que as Escrituras diz. O diabo é citado na Bíblia diversas vezes por Jesus. Quando foi na manhã seguinte, eu fui para o hospital. Enfrentei uma fila enorme no hospital. E quando eu vou me aproximando da porta, do portãozinho, para pegar um papel, um crachazinho, o rapaz estava entregando, disse, não tem mais. Vem à tarde. E eu pensei, como que eu venho à tarde? Estou morrendo agora. Quando eu estava ali, eu comecei a pensar, meu Deus, e agora o que eu faço? Só no pensamento. Uma voz falou comigo e disse, vá lá fora, pegue um crachá de visitante e entre. E eu olhei para as pessoas que estavam em volta de mim e percebi que não tinham sido elas que tinham falado comigo. De repente a voz novamente fala comigo. Vá lá fora, pegue um crachá de visitante e entre. Eu fui lá fora, peguei um crachá de visitante, coloquei aqui, peguei a minha identidade, dei para o rapaz do portão e entrei novamente para dentro do hospital. Passei por um guarda, ele olhou para mim, não disse nada. Quando eu cheguei lá dentro, numa porta que dava acesso às pessoas que tinham recebido o cartão de fora, estava dentro. Quando eu entro, aquele rapaz que estava entregando o cartão olhou para mim e começou a dizer palavrões contra mim. E eu ali, escorado em um bastão, eu disse para ele, olha, não tem problema, amigo. Quando esse povo for atendido, depois eu entro para conversar com o médico. Tinha um rapaz bem na porta, já para entrar, falar com o doutor. Ele olhou para a minha situação e disse, tem uma mulher aí dentro, quando ela sair, você entra no meu lugar. Eu agradeci àquele rapaz e fiquei aguardando. Quando chegou a minha hora, aquela mulher saiu e eu entrei para falar com o doutor Davi. Quando eu coloco um pé dentro, que eu vou colocando o outro, com a mão na maçaneta aqui da porta, bradou uma voz aqui em cima da minha cabeça e disse, saudo o doutor com a minha paz, deseja a ele o meu poder. Quando eu entrei, o doutor Davi estava sentado na cadeirinha atrás de uma mesinha. Eu fui, peguei na mão dele, desejei a ele a paz do Senhor, poder de Deus, e acochei a mão dele. E naquele momento, meus irmãos, eu comecei a tremer. Eu não entendia por que eu estava tremendo. E o doutor ficou ali, né? E desesperado assim, o doutor, preocupado, ele saiu fora, trouxe uma cama de solteiro. Eu me deitei em cima daquela cama de solteiro e com a mão que eu peguei na mão dele, ele veio e tocou do meu lado. Quando ele tocou do meu lado, que ele puxou, eu estava com os olhos fechados, deitado na cama, né? Ele falou e disse, teu problema é gaze. Quando teu problema é gaze, naquele momento a minha visão foi aberta, Deus abriu a minha visão
e eu me vi debaixo de uma enorme pedra. Eu vi quando aquela pedra tombou assim, ela caiu, e eu fiquei maneiro ali, e no meu pensamento, eu com os olhos fechados e pensando, Senhor, será que eu já estou curado? E quando eu abri os olhos, que eu botei meus pés no chão, foi provocando os bolos de espuma que era isso. Esse grande milagre de Deus na minha vida aconteceu por volta de umas 9 horas. E eu passei a cuspir a espuma até 7 horas da noite. Deus fez uma grande obra na minha vida. Eu estava agora liberto, transformado. Deus me manda consagrar a vida e eu passei a consagrar a minha vida no jejum e na oração. Deus agora abriu a minha visão para ver o mundo espiritual e eu passei a ver o mundo espiritual. Igreja, é assustador. Nos bares, cheio de demônios, nos lares das pessoas, cheio de demônios, nas ruas, cheio de demônios. Aonde estão as pessoas, estão os demônios. Igreja, é horrível. Eu me direcionei a um rapaz para levar ele para a igreja, e quando eu me aproximei dele, a casa dele estava cheia de demônios, e estava um demônio com ele. Os demônios percebiam que eu estava vendo eles, e o demônio falou comigo e disse, tu não vai levar ele não. No dia anterior eu tinha expulsado 3 demônios desse rapaz, e no outro dia eu fui para levar ele, e o demônio disse para mim, tu expulsou aqueles 3 porque eram 3 bobinhos, mas a ele tu não expulsa. E ali estavam os demônios, e as pessoas estavam em volta desse rapaz, começaram a achar graça dele, rindo dele, e as pessoas não tinham a mínima ideia que estava diante dos demônios e não percebe. E a minha visão aberta, igreja, eu vendo os demônios, o diabo, os demônios. As pessoas, elas conversam com os demônios, falam com os demônios, recebem a orientação dos demônios, e elas nem imaginam que são demônios. Aqui nas redes sociais tem diversos grupos de pregadores que se dizem pregadores da graça. Dizem que o diabo não é um ser, que não existe demônios, que os demônios já foram todos destruídos. É tudo mentira, meus irmãos. Eu vi. Deus me mostrou o mundo espiritual e o que acontece no mundo espiritual. As pessoas estão presas, estão amarradas, estão algemadas pelos demônios. É muito demônio, é muito demônio, é muito demônio. O demônio chegou até mim, veio até onde eu estava e disse para mim, tentei de todas as formas te matar, te enganar, mas não consegui. Eu olhei para aquele demônio e disse para ele, tu não conseguiu me enganar, tu não conseguiu me matar, porque o Senhor Jesus Cristo já havia me escolhido no ventre da minha mãe. Quando eu falei essas palavras, aquele demônio ficou desesperado. E olhou para mim e disse, mas tu vai sofrer tanto. Eu disse, não tem problema. É por amor a Jesus Cristo. É por amor a Jesus Cristo. Igreja, olha, nós estamos no final. Os pregadores a serviço de Satanás já estão todos aí. A maioria dos que se dizem pregadores da graça estão em defesa dos demônios. Eles pregam dizendo que não existe diabo, que não existe demônio, que não existe inferno.
e tudo isso eu vi. Deus permitiu eu passar por todas essas experiências, porque Deus vê o futuro e o Senhor Deus sabe todas as coisas. Estou vivendo numa época em que os pregadores, na sua maioria, estão dizendo que não existe diabo, não existe demônio, não existe inferno. E o Senhor já tinha me preparado, já me preparou, já me mostrou tudo isso, para que eu estivesse ciente, convicto do que estamos falando. São homens a serviço de Satanás. Pregam e pregam bonito, mostram até versículos da Bíblia, mas estão em defesa dos demônios, estão em defesa de Satanás. Eles defendem Satanás dizendo que diabo não existe. Isso é defender Satanás. São ministros de Satanás. Então, meus irmãos e irmãs, divulgue esse vídeo. Manda esse vídeo lá para os pregadores da graça. Mande para eles. Mande para eles. Se porventura alguns deles quiserem ouvir a minha história, eu conto. Eu conto. Eu conto.